filho de terra, bruto sim. Aldeado, filho de terra, bruto sim. Aldeado, filho de povo, mau sim. A República da Guiné-Bissau, depois de ter atravessado um longo período de transição, antecedido de muitos momentos indesejados, chegou em 2014 com uma esperança de que a história seria considerada de águas passadas. Tudo porque tínhamos em frente cidadãos acadêmicos, ou pelo menos cidadãos que andaram atrás das escolas em busca de conhecimento, como principal caminho de alguém crescer na sabedoria e de criar raízes para um sucesso profissional. PAIGC ganha as legislativas e conquista a cadeira presidencial, mas isso não fez passar a angústia do povo e a instabilidade constantemente habituada. Isto porque, logo depois, os titulares das instituições do país se desentenderam, com momentos de tensão ocorridos desde 2014, com menos ou mais incidência. Certo é que a situação se agravou até na exoneração do Executivo. Esta é a matéria resumida neste programa designado Defraudar. A Guiné-Bissau é um país onde se precisa muito da estabilidade política. Portanto, quem souber convencer o povo de que é garante de estabilidade, com certeza a maioria dos cidadãos lhe dará o seu voto para ganhar a cadeira presidencial. A semelhança de Nino Vieira, de Kumbaialá e de Malambacai Sanhá, é o que o José Mário Vaz também soube fazer quando nos disse: e o que nos leva realmente a pretender ser Presidente da República, no fundo, é para garantir a estabilidade do país e permitir realmente que o governo chegue o seu mandato de acordo, portanto, com a Constituição da República. Mas esta versão foi negada pelo seu adversário, que considera-as de simples ideias fabricadas. Mas isto são ideias que estão a ser fabricadas. A estratégia, portanto, do meu adversário, nesse sentido. José Mário Vaz defendia a cor política e a cor partidária para dizer: não terá problemas nenhuns, o primeiro-ministro desse partido não terá problemas nenhuns, porque nós vamos manter, porque somos da mesma cor política, da mesma cor partidária, e por isso o que nos interessa nos próximos tempos na Guiné-Bissau é a estabilidade governativa e a estabilidade do país. Do nosso lado está garantido. Mas Nuno Gomes Nabian minimiza a afirmação, dando exemplos. O facto de que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro é do mesmo partido, nós temos a experiência da Guiné-Bissau. Tivemos o governo em que o Nino Vieira era Presidente da República. O Kadogo era Primeiro-Ministro. Não houve coabitação. Para Hélder Vaz, o que estava em jogo era de escolher entre a confusão e a estabilidade. Primeiro passo para construir a sociedade e estabilidade. Problema que está na eleição e cuide entre confusão com estabilidade, entre conflito com paz, entre harmonia com esse jagaci que tem na nossa sociedade. Enquanto que Nuno Gomes Nabian insiste em tanto que se pode ventilar, mas o problema não está no sistema, mas sim nas pessoas, em relação ao respeito às leis. E penso que as coisas estão bem definidas. O problema que se põe aqui não é o sistema. O problema que se põe são as pessoas. O respeito pela lei. José Mário Vaz confirma a afirmação de Nuno Nabian. De facto, a Constituição da República é clara. É clara sobre a matéria da competência do Presidente da República e a matéria da competência do Governo. Sobre esse assunto não vale a pena estarmos a discutir. A nossa ferramenta de trabalho será essa, só que há uma ligeira diferença. O pico mais alto que levou José Mário Vaz a levar a vitória neste debate foi quando disse: eu, se for eleito, eu vou garantir que não vou derrubar o governo do meu próprio partido. Nuno Nabian insiste
E José Mário Vaz replica. Não vou ter interesse de derrubar o governo do PAGC. Mas eu garanto, nem é preciso ir ao feitiço para dizer muito claramente que você constitui um perigo se ganhar as eleições para Guiné-Bissau. Nesta devida altura, quem não confiava no sucesso presidencial de José Mário Vaz era Hélder Vaz, quando nos garante que em que mantinha debate que o candidato do PGC disse como aquilo que está preparado para a presidência da República. Também é que se vê que função da Presidente da República. Entre dois candidatos que passa a segunda volta e tem um candidato, sendo o candidato do PGC, que nós não sabemos como, e que tem espírito de reconciliação nacional. Na canonha, esse candidato capaz de dialogar com a sociedade civil, dialogar com todos os partidos políticos e dialogar com militares, para criar um consenso nacional. Seja como for, José Mário Vaz, em vestes de PAGC e no slogan Domingos Simões Pereira Jomav, consegue mexer na sensibilidade de todos os guineenses de que estava constituído uma dupla que ia pautar para a estabilidade e desenvolvimento da Guiné. Porque nós não defendemos sempre dupla Jomav, Domingos Simões Pereira Jomav. Nós sentimos muito orgulho pelo facto de não merecer confiança de esse tamanho ou de essa dimensão. Filho de guineiro moço. E chega a hora, de facto, quando nós era filheira, quando não era. E chega a hora, quando dá a oportunidade, a Jomav, de conseguir passar para a segunda volta. A Jomav amanhã poderá dar apoio a primeiro-ministro, portanto, do PAGC. Então nós constituímos uma dupla para permitir uma agulha sequer entre nós. Para não ter um governo de estabilidade durante 4 anos, para realmente fazer com que não tenha, para ser um governo diferente nos próximos 4 ou 5 anos. Cidadão ainda pede unidade e reconciliação. Por isso não fazer apelo, filhos de Guiné, não irmãos. Em momento, para não esquecer tudo o que é que passa, para não junta, para não fazer Guiné-Bissau, que Guiné-Bissau não fazer com que antigos combatentes entre a mata para libertar o país. Mas também conseguiu deixar uma mensagem tocante. Dona disse, uma mensagem importante. Como durante o mandato, se não dar essa oportunidade, e Cana tem perseguições, e Cana tem fala, e Cana tem fulano tal, ministro de tal lugar, fulano com quem é. Não, cada quem tem que lembrar o que é que ele quer, de acordo, portanto, com a sua capacidade, de conhecimento e sua experiência. Ninguém se preocupa nem momento. E o país está descansado como nada can acontecer. Ninguém, tanto a mim, na presidência da República, como camaradas Domingos Simões Pereira, no governo, a nós é que não fazemos um esforço de melhor enquadramento, de entendimento, de algo permanente, para não fazer, de não ter uma terra que alguém chega ali para sentir inveja, para falar assim como, afinal, filhos de Guiné, tem a capacidade, tem a competência, tem a determinação, é por como você quer. Em jeito de palmadinha nas costas, José Mário Vaz deseja Domingos Simões Pereira um bom sucesso na sua governação, antes mesmo de o vir nomear como primeiro-ministro. Presidente, ministro termina ali, para desejar uma apoio ao primeiro-ministro de Guiné-Bissau, desejar ao seu primeiro-ministro boa sorte, mas não fazia nenhum apelo. E bom para compreender que o primeiro-ministro não é passo seguinte, é um passo extremamente difícil de realizar. De formação de um governo, onde é que a nosso turno não tem que rever naquele governo, porque senão que rever e também cansado amanhã. Ultrapassada a campanha para a segunda volta das eleições, consolida-se a vitória de José Mário Vaz como presidente da República e este mesmo veio a nomear Domingos Simões Pereira como chefe do governo, cujo a cerimônia se resumiu dessa maneira. Em breve, mais sentir as palavras. Queria, Sr. Primeiro-Ministro, saudar e felicitá-lo pela função em que acaba de ser investido e, simultaneamente, desejar-lhe os maiores êxitos na sua
nobre desempenho. Minha inteligência e as minhas energias ao serviço do povo, exercendo as funções para que fui nomeado, com total fidelidade à Constituição e às leis. Quero pedir a vossa compreensão para reservar ao ato de empossamento do Governo uma intervenção de substância para, de facto... 3 de julho de 2014 é empossado o primeiro-ministro e, posteriormente, o governo. A normalidade constitucional estava recuperada, ao que tudo parecia estar tudo bem, embora as nomeações respeitantes aos conselheiros de parte a parte demonstrava que a convivência posterior seria de uma confrontação. Passa-se um ano de coabitação abafada e segredada, mas depois os ânimos se tornaram descontrolados quando o chefe da Casa do Povo nos aparece ao público dizer: eu não tenho problemas com ninguém e não posso ter problemas com qualquer outro titular do órgão. Não é essa ou esse o desígnio que o povo nos elegeu. Eu e o Presidente da República conhecemos desde o tempo colonial. Estivemos juntos no lar estudante. Partilhamos um mesmo quarto durante 4 ou 5 anos. Mesma casa de banho. Eu não tenho nada contra ele. Ele, para ser Presidente, esteve na minha casa. Eu vou dizer isso. Não. Eu aceitei para ele ser Presidente da República. E tive a oportunidade de dizer isso. Não sou eu, Cipriano Kassamá, que vai trair o Presidente da República. Eu conheço as minhas competências. Ao descortinar a sua relação com o Presidente da República, o Presidente do Parlamento revela a aliança com o Primeiro-Ministro e conta que não tem intenção de ir contra a imagem dos dois. Eu e Domingos Simões Pereira temos um contrato, é o meu aliado. Fomos ao Congresso, o Domingos, para ser presidente do partido, trabalhou comigo e eu apoiei. Senão ele não podia ser Presidente da República. Se eu tivesse alinhado com o Brema, era o Brema. Eu assumi a minha responsabilidade. Não será o Cipriano Kassamá que vai trair o Domingos Simões Pereira. Cipriano Kassamá chama a atenção sobre as intrigas internas. Mas há pessoas que estão a atiçar lume. Que tomem cuidado, porque este povo não merece mais problema neste país. Estas revelações de Cipriano Kassamá foram ouvidas na Assembleia Nacional Popular no dia 6 de junho de 2015, quando Boccia Kandé já estava demitido pelo Presidente da República. No dia 23 de junho de 2015, 12 dias depois, aparece ao público o terceiro vice-presidente do PAIGC a pedir a sua demissão do cargo para deixar a segunda baixa no executivo de Domingos Simões Pereira. Eu quero tornar público o pedido de demissão do cargo do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros de Assuntos Parlamentares, a Sua Excelência Senhor Primeiro-Ministro Engenheiro Domingos Simões Pereira, Primeiro-Ministro da República de Guiné-Bissau e Presidente do PAIGC. É notório a falta de confiança recíproca entre o Primeiro-Ministro, Presidente do PAIGC, e o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros de Assuntos Parlamentares, terceiro Vice-Presidente do PAIGC. Vou para a Assembleia Nacional Popular, enquanto deputado, sou deputado eleito, vou servir o meu país, o meu partido e o meu governo. Embora assim, Cipriano Kassamá arrogava que o governo vinha para ficar. Este governo tem que fazer a sua legislatura de 4 anos. Tem que fazer. E eu vou contribuir para que este governo cumpra a sua legislatura. Doa quem doer. É esse o nosso trabalho. A seu jeito próprio, Cipriano Kassamá pergunta: vamos fazer cair o governo por quê? Em nome de quê? Qual é a razão para fazer cair o governo? Por seu lado, e pela primeira vez, aparece o Presidente da República a negar todas as declarações de Cipriano Kassamá.
O Presidente da República não se move por rumores, especulações e nem tampouco em insinuações. Em nenhum momento o Presidente da República pronunciou-se sobre a queda ou não do governo. Quem o fez saberá as motivações que o levou a tal pronunciamento, pois a hora é da ação e não da palavra. Mas Cipriano Kassamá insiste. Por favor, contribuamos todos para que a paz seja uma realidade neste país. Às vezes estamos a criticar os militares, eles é que fazem um golpe, mas o golpista somos nós. Com as nossas intrigas, com as nossas insuficiências, a capacidade é expor o nosso problema porque queremos tudo ganhar em um segundo, não é normal. Contudo, José Mário Vaz confirma a conversa mantida com Cipriano Kassamá, mas sublinha que nunca lhe disse que ia derrubar o governo de Domingos Simões Pereira. Portanto, foi um diálogo mantido em audiência oficial, com caráter de reserva, no sentido da busca de soluções. Nunca lhe disse, em nenhum momento, que tinha tomado a decisão de demitir o Primeiro-Ministro. É ainda verdade que o Presidente da Assembleia Nacional Popular ligou-me a pedir que lhe recebesse com o Primeiro-Ministro. Antes de os receber, precisava entender o que motivou a tão brusca mudança de comportamento do Presidente da Assembleia Nacional Popular em relação ao Primeiro-Ministro. Reitero que não é verdade que tenha dito ao Presidente da ANP que já tinha tomado a decisão de demitir o Primeiro-Ministro. Dessa forma, Cipriano Kassamá deixa a advertência. Por isso mesmo, quando falo que o governo vai cair, e não poderá mesmo cair. Porque este governo é emanação da Assembleia Nacional Popular. Agora, quem um dia fizer cair o governo, que assuma a sua responsabilidade. No dia 8 de agosto de 2015, e pela primeira vez em público, Domingos Simões Pereira vem com um comunicado à nação para confirmar ao que todos sabiam: a crise de coabitação entre ele, Domingos Simões Pereira, e o Presidente da República, José Mário Vaz, reforçando a ideia de que José Mário Vaz manteve e mantém intenções de demitir o governo sob a sua liderança. Sei que as dificuldades de relacionamento institucional entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República já há muito são do domínio público e constituem sérios motivos de preocupação e inquietação dos políticos, deputados. Na qualidade de Primeiro-Ministro e Presidente do PAIGC, partido que ganhou as últimas eleições legislativas, considero legítimas essas preocupações, na justa medida em que o cenário prevalecente pode remeter, mais uma vez, a Guiné-Bissau para uma situação de instabilidade governativa, o que representaria uma revolta e frustração absolutas para todos quantos consideram a nova visão da governação a solução para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento do nosso país, da nossa terra. Tentativas várias foram feitas pelo PAIGC, por cidadãos e personalidades compatriotas, apesar da afirmação pública perante os deputados, membros do governo e diplomatas e representantes do corpo diplomático, numa das ações solenes da Assembleia Nacional Popular, de que nunca lhe passou pela cabeça demitir o governo e que a informação veiculada não passava de um mero boato. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, manteve e mantém o propósito de demitir o governo. Dessa forma, Cipriano Kassamá volta ao público, sem citar o nome, mas pede a leitura da Constituição da República. Cada um de nós, os três, temos que cumprir aquilo que está consignado na Constituição. A Constituição. Temos que ler a Constituição, cada um de nós temos que conhecer as nossas competências. No meio de tudo isto, José Mário Vaz deixa esta mensagem. Jornalistas vão pegar texto, passa informações, mas medo acaba na Guiné. Porque ninguém mede. Porque medo que põe não terá chegando aqui chegando. Jornalistas, se o presidente gana fazer direito, ou leva parado. Presidente, o Castanha fazer direito, uma dá na terra.
Eu tenho que falar. Ninguém que pode estar e falar com uma que homem mais forte, ninguém que pode papel de é terra de um tal, não, ninguém é mais do que ninguém. A mim que pode chegar como presidente da República, não tem que fazer a terra de minha terra. Tudo coisa não é de presidente, tudo coisa não é de presidente, tudo coisa é de presidente. E que ele acaba de, ou se não, justa não pode cumprir a terra. Presidente da República critica a justiça e ataca o Parlamento, o que obriga Cipriano Kassamá a dizer: foi com espanto que ouvi o Presidente da República criticar a Assembleia Nacional Popular. É injusto! No âmbito da governação, o Presidente da República não vê bons indicadores da governação, assim como minimiza os eventuais esforços alcançados. No âmbito econômico, a situação é muito preocupante, porque pouco ou nada se fez durante o primeiro ano de mandato. E sempre que se fala neste sentido, evoca-se o pagamento de salário e o fornecimento regular da corrente elétrica. O país não vive apenas com a satisfação destas duas necessidades. Carecemos também de outros investimentos e, neste sentido, nada foi feito de raiz face aos avultados recursos colocados à nossa disposição. Com muitos pedidos feitos para uma ponderação e muitas vigílias para evitar a queda do governo, no dia 12 de agosto de 2015, José Mário Vaz fez uma longa exposição sobre os diferendos com o governo e a Assembleia Nacional Popular, evocando corrupção, nepotismo e branqueamento de capitais para terminar com a quebra de confiança entre ele e Domingos Simões Pereira e demite o governo liderado por DSP. Mesmo que todos os membros do governo fossem substituídos, ainda assim, a grave crise política que põe em causa o regular funcionamento das instituições não seria provavelmente ultrapassada, na medida em que a questão substantiva é a quebra mútua da relação de confiança com o próprio primeiro-ministro. Consumado o derrube do governo de Domingos Simões Pereira, no dia seguinte o Parlamento reuniu de forma extraordinária para nos deixar estas palavras. Infelizmente, é com profunda tristeza que ouvi ontem as palavras do Sr. Presidente da República. Não me incomoda que Sua Excelência não tenha compreendido, como sempre, que todas as minhas diligências foram de ser uma ponte de diálogo entre o governo do engenheiro Domingos Simões Pereira e Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Reuni com os dois várias vezes, há quase 7 meses. Tentei acalmar ambos e tentei, sobretudo, que se pensasse no povo. Sobretudo, com Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Repeti várias vezes que gostava de ver a nossa Guiné-Bissau ter um mandato dos eleitos completo. Povo da Guiné-Bissau, ontem o atual governo foi demitido. Estou triste. Como quem previa que esta crise passaria a ficar no Parlamento, o chefe da Casa do Povo pronunciava: aqui estamos, firmes e determinados a que se respeite o povo. Tinha esperança que entre camaradas nos entendêssemos. Permite-me dizer umas palavras ao meu camarada José Mário Vaz. Não há guerras pessoais entre líderes onde o povo ganha. Baixe as armas. Ouve, escuta o povo. Nós líderes passamos, sem dúvida, mas o povo fica. O nosso poder, por mais legítimo e constitucional que seja, é-nos apenas dado. Não é nosso. Nós não somos presidentes.
Nós estamos presidentes. Hoje estamos, amanhã não estamos. Dessa forma, termino o programa Defraudar na sua edição número 1, mas a história segue na sua próxima edição. Até lá.